Galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez estarei aqui para retomar o conteúdo sobre biomas brasileiros. Vocês lembram que a gente começou a falar sobre ecossistemas, descobrimos que nós temos 6 biomas, mas não falamos sobre ele? Pois então, eu voltei aqui para falar. E segundo o IBGE, o Brasil possui 6 biomas, os quais apresentam características distintas entre si, como a vegetação, o clima, a hidrografia. Então, a professora Veridiana aqui vai apresentar para vocês mais uma vez os biomas brasileiros. Bom, gente, eu trago aqui para vocês relembrarem aquela atividade que eu passei. Vocês lembram que eu apresentei um mapa, certo? E esse mapa vocês fizeram para mim, dizendo cada parte de cada bioma. Hoje a gente vai ver passo a passo cada bioma, tá bom? Vocês lembram que compreende as grandes regiões, né, dos ecossistemas, que vem o bioma Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e o Pampas. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo no livro didático. É importante vocês terem em mão para entender o Cerrado, né? Ele é considerado o segundo maior bioma da América Latina do Brasil. Mais uma vez, eu repetindo, gente, para ficar na cabecinha de vocês, é conhecido como savana brasileira. Ah, professora, qual é o bioma que ele é conhecido como savana brasileira? Lembra aí, gente, Cerrado, né? Tem grande biodiversidade. Aí vocês vão dar uma olhadinha lá no livro didático, ó. Tem várias imagens, ok? Ó, tem várias imagens que vocês possam compreender, ok? E aí eu tenho o bioma Amazônia, mais uma vez, é a maior floresta tropical do mundo, conhecida como floresta amazônica. Vendo aí, ó, esses laços de água, que coisa mais linda. Então, essa floresta ela estende-se por 9 países da América do Sul, mas a sua maior porção ela está localizada onde, gente? Aqui onde moramos, no Brasil, meu povo. É um bioma que compreende diversos ecossistemas e apresenta, portanto, uma enorme biodiversidade. Apresento mais uma vez para vocês. Olha aí, ó. Vocês conhecem essa mata aí? Esse chique-chique? Estamos falando de caatinga. Mais uma vez, né? A gente sabe que a caatinga é o único, exclusivo bioma brasileiro, né? Infelizmente, encontra-se em situações, às vezes, degradadas, porque devido ao uso incorreto e irracional do solo, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de preocupação a mais com o nosso bioma. Apresento para vocês a Mata Atlântica, onde o bioma possui cerca de uma extensão de 1.110.182 quilômetros quadrados. E aí, gente, é 13% do território brasileiro, né? Então, assim, é uma boa parte do nosso território. Esse bioma estende-se por quase todo o litoral brasileiro, devido à colonização do Brasil, né? Quem foi que colonizou o Brasil? Vocês lembram? Os portugueses chegaram por onde? Pelo litoral. Então, esse bioma, ele passou e passa por um intenso processo de desmatamento, gente, restando cerca de 10% de mata nativa. O que é isso? É aquela mata que ninguém mexeu. O homem não entrou lá. Aí nós temos o bioma Pantanal. Olha que imagem linda, deve ser maravilhoso no fim da tarde. Você vê uma imagem dessa, assim, o sol se pondo. Meu Deus, quanta beleza, né? Então, assim, a gente sabe que o Pantanal, certo? Ele sofre influência de outros biomas, né? Sofre influência da Amazônia, do Cerrado, do bioma Pantanal, apresenta grande biodiversidade de animais. Observem no livro didático de vocês que vai mostrar a vegetação, o solo, o clima, algumas imagens de animais. Eu estou buscando só uma imagem central para a gente ter noção do quanto é lindo. E aí temos o Pampa. Lembra que eu falei da vegetação? Campestre, vem de campos, né? Conhecido como campos sulinos. O bioma Pampa é uma região de planícies compostas, principalmente por campos nativos, né?
E aí eu queria dizer para vocês que é importante a gente conhecer um pouquinho de cada um. E aí, gente, eu apresento para vocês, né, a zona costeira. Mas, professor, o que é isso? Gente, a zona costeira, ela corresponde à região de transição entre terra e mar. Vocês lembram? Quando eu mostrei lá um pouco da Mata Atlântica, vocês vão já entender. No Brasil, essa zona ela é grande, ela tem cerca de média de 8.000 quilômetros de extensão e ela é afetada pelas ações das marés, não é isso? Gente, olha, devido a essa sua extensão, a zona costeira brasileira ela é formada por uma grande diversidade de ecossistema. Olha só, na costa das regiões norte, nordeste e sudeste, aqui no Brasil, o clima ele é tropical. Olha que delícia esse clima. Ao norte, pessoal, é a área costeira que ela é rica em matéria orgânica, né? Oriunda de grande quantidade de material em partículas em suspensão da origem da bacia amazônica, né? Nessa região aí norte, tá bom? E na região nordeste existe uma área abundante, né? De recifes, corais, algas calcárias, locais de imensa diversidade biológica. E ali naquela região da Bahia, né, que o pessoal chama de Recôncavo Baiano, que um dia eu vou conhecer, até o estado de São Paulo, a região costeira ela é chamada de Sudeste. Tem como principalmente características o predomínio entre Serra do Mar, né, conhecido assim. E aí com pequenas enseadas e várias baías em uma costa muito recortada, né? Então, são encontrados recifes nessas regiões, arenitos, falésias. Vocês lembram assim esses nomes? Acho que vocês devem conhecer, né? Então, sendo que as praias são caracterizadas pelas areias mais escuras dessa região sudeste, né? E a parte terrestre da zona costeira, gente, brasileira, que a gente está falando de Brasil, ela concentra-se um quarto da população brasileira. São 13 capitais do estado brasileiro que se encontram nessa faixa, nas quais predomina o que, gente? A Mata Atlântica. Então, assim, olha como é interessante estudar o ecossistema, conhecer os biomas brasileiros e ver que faz parte essa zona costeira, né? Isso para entender. E como eu disse que era riquíssima, né? Em diferentes ecossistemas existe. Vamos conhecer o costão rochoso, que é o que está no livro didático de vocês, né? As praias, as dunas, as restingas, os manguezais. Vamos lá? E aí, gente, para falar, né, da zona costeira, a gente tem aí as restingas, né? O que são restingas? Saberiam dizer? Pessoal, olha só a imagem. As restingas são formações vegetais presentes em terrenos arenosos, geralmente nas zonas costeiras dos continentes, e também são acompanhadas durante a extensão das praias, né? E aí, assim como os manguezais, a vegetação das restingas possui uma característica, a sua capacidade de resistência à salinidade, né? Imagina essa plantinha, ela consegue absorver os nutrientes da água salgada e não tem problema nenhum com ela, tá certo? E aí, essa salinidade, né, oriunda das águas de ambientes oceânicos, como eu acabei de falar, possui também habilidades estratégicas para resistirem à escassez de água doce, né? Nem toda planta necessariamente precisa de água doce, no caso das restingas, não. Então, aos fortes ventos, gente, aí venta bastante, imagina, né? No finalzinho da tarde, a gente está ali na praia, sente aquele vento. Então, elas são muito resistentes, né? A intensa arenização do solo, né? A raiz dela vai lá procurar assim um bem distante. São espécies de vegetais, em sua maioria, do tipo rasteiro, né? Elas são pequenininhas, né? Pequenos arbustos, pequenininhas, ok? Vamos para o próximo. E aí nós temos, né, o costão rochoso. O que é isso? Você imagina você chegar assim perto de uma ilha grande, ver grandes rochas, né? Então, os costões rochosos são regiões de transição entre os meios terrestres e os marinhos.
Apesar disso, eles são considerados ambientes mais marinhos do que terrestres, pois seus organismos estão predominantemente relacionados ao mar. Né? Tudo que bate aqui, aquela água ali que vai batendo nas pedras, né? Então, os costões são formados por estruturas rochosas que se estendem desde o assoalho oceânico até alguns metros acima do nível do mar. Então, os costões rochosos, eles apresentam a maior densidade e a diversidade macrofauna desses ambientes entre as marés. Eles oferecem substratos adequados para a fixação de um grande número de larvas de invertebrados, baseando-se com que haja um grande adensamento e o número de diversas espécies, né? Então, assim, imagine o que é que se escora nessas rochas, né? E aí vocês podem consultar o livro de vocês para poder ver um pouco mais sobre esse conteúdo. E aí nós temos os manguezais, gente. Quem é que nunca ouviu falar nos manguezais, hein? Então, os mangues, né? Que são aqueles que ficam no fim da foz dos rios, né? Que chega próximo aos mares. Os mangues ou manguezais, eles são vegetações encontradas em regiões onde costumam haver o encontro entre as águas dos rios e das marés, né? Que aí vocês vão conseguir ver em outra situação. Então, gente, trata-se de um ecossistema litorâneo presente em regiões tropicais e subtropicais, marcado por estar coordenados pelo regime das marés. As formações vegetais caracterizam-se pelas suas resistências de águas salobras, né? A água, ela por quê? Porque tem tanto água do mar como água doce. Se encontram, né? São marcantes desse tipo de localidade. Os manguezais, por exemplo, eles são responsáveis por fornecer 90% de todo o alimento que o ser humano retira do mar, de ambientes por eles influenciados, né? Tem peixes que vão lá e desovam e nascem lá para depois ele ir para o mar. É assim, gente, é uma associação, é uma ajuda, né? Esse ecossistema, ele é muito importante. E aí, meus amores, para finalizar a aula de hoje, eu trago uma imagem belíssima, né, para vocês conhecerem. Fica aqui na cidade de Barroquinha, não é isso? Chapada do Ceará, conhecida, certo? E aí, lá é um mangue, observe, né, o local, o espaço, que coisa linda. E aí, gente, lá acontece uma iniciativa de preservação do ecossistema há 25 anos, né? Tanto jovens como crianças se juntam para fazer a limpeza do ambiente. E aí tem um grupo que atua principalmente nessa chapada de Barroquinha, no município. Nesse último dia 20, eles realizaram uma limpeza local, tirando restos de lixo, sacolas e tal, e também coletando sementes para replantar e reflorestar aquele ambiente, né? E uma fala que eu trago aqui para finalizar para vocês, que ele diz o seguinte: o mangue produz as sementes, isso é uma fala de um aluno, que nós recolhemos e depois plantamos no local, onde não existem muitos, já que há muitos espaços onde o mangue está seco. Também realizamos a coleta de lixo. Então, assim, é uma iniciativa que ajuda, né? Todos se unindo faz com que o ambiente fique belo, não é isso? E aí, gente, eu queria agradecer a vocês mais uma vez por ter esse tempinho para mim. Consultem o livro didático de vocês para fazer as atividades, tá bom? Deixa um like aí dizendo que gostou e até a próxima. Um grande beijo da professora Veriziana. Tchau!